Filmes e séries sobre adolescentes sempre me fascinam, em especial quando a produção gira em torno de depressão, bullying e suicídio, que é onde eu fico mais interessado, até porque minha adolescência não foi das mais fáceis. Esse tipo de produção sempre funciona bem pra mim, porque nela encontro grande possibilidade de encontrar algum personagem do qual me identifico, o que torna a experiência muito mais pessoal. Quando eu fiquei sabendo da nova série da Netflix, 13 Reasons Why, por meio de dezenas de recomendações que recebi de amigos, parentes, vizinhos e desconhecidos, não, eu não estou exagerando, decidi que veria a série toda numa forma paulatina. Vou fugir um pouquinho daquele famoso binge-watching, aquele ato de assistir vários episódios em sequência, até porque eu estava bastante sem tempo. Mas quando eu comecei a assistir o episódio número 1, percebi que não seria possível fugir do formato. Falar dessa série sem spoiler é muito difícil, então se você não assistiu a série ainda, assista e depois volte aqui, porque a partir daqui os spoilers vão comer solto e sem freio. No episódio número 1, somos apresentados à história de Hannah, uma jovem do ensino médio que antes de cometer um suicídio, grava 7 fitas, contendo 13 motivos que a levaram a tirar a sua própria vida. Tais fitas devem ser entregues em sistema de rodízio aos 13 personagens que tiveram, segundo a própria Hannah, responsabilidade por seu suicídio. Os primeiros episódios são fundamentais e funcionam muito bem para contextualizar a história, além de apresentar praticamente todos os personagens e estabelecer os conflitos, que começa já com o que podemos chamar de 11º culpado, Clay, nosso protagonista. Ele é um jovem introvertido, com grande dificuldade em interação social. A história começa a ser contada a partir dele e de sua audição das fitas. Clay, que era o aluno mais próximo de Hannah, decidiu confrontar cada uma das 13 razões, para entender o que realmente aconteceu com Hannah, para que ela tomasse tal atitude extrema. O que aquela pessoa teria feito? Por que ninguém percebeu o que aconteceu? O que Clay teria feito para ele estar entre as razões do suicídio de Hannah? Essas questões me deixaram intrigado e me fez ver os 4 primeiros episódios em sequência ininterrupta. A partir do 5º, as coisas começaram a cansar um pouco e tudo começou a ficar meio repetitivo, com graves problemas de roteiro. Por exemplo, o fato de Clay demorar tanto para ouvir as 7 fitas começa a cansar e deixar o clima um pouco cansativo, o espectador entediado. A gente não consegue entender o porquê aquele personagem demora tanto para ouvir as fitas, mesmo sabendo da sua importância. Além disso, a direção e o roteiro começam a entrar num looping expositivo, subestimando a inteligência do espectador. A direção, que chamou bastante atenção nos primeiros episódios, com recursos interessantes para diferenciar, por exemplo, o passado do presente, como por exemplo a mudança da fotografia, que varia entre cores lavadas e escuras, para retratar o presente pós-suicídio de Hannah, que é um período de profunda tristeza, e entre cores vívidas e bem iluminadas, para retratar o passado, onde assuntos como bullying, suicídio não eram pauta naquela escola e nem eram pauta naquela sociedade. Mas a direção, ela não se contenta com esse recurso que por si só já funciona, e talvez temendo que o público mais jovem e disperso se perca entre as temporalidades, coloca um curativo na testa de Clay, que fica com ele a série inteira, somente para pontuar e diferenciar quando a história está no passado ou quando a história está no presente. Note nessa imagem como fica claro a diferença de cores entre Clay, que aqui está no presente, e Hannah, que está no passado. Muito mais interessante do que aquele curativo ridículo na sua testa. Outra escolha que demonstra que a produção subestima seu público é quando, a partir do 7º episódio, começam a surgir situações de bullying sofridas por Hannah que estão ali claramente para martelar em nossas cabeças o sofrimento que ela passou, como se já não tivéssemos entendido antes. Há pelo menos uns 4 personagens que não deveriam estar ali. Por exemplo, o Zack, que está lá por ser um cara que, frustrado com o fora que recebera de Hannah, decide roubar os bilhetes de elogios que ela recebia durante um exercício dado por uma professora durante as aulas. Não que isso seja algo legal de se fazer, mas não dá para conceber que isso seja um motivo de suicídio posto no mesmo pacote de, por exemplo, o estupro cometido por Bryce,
ou mesmo o fato de Sherry ter derrubado uma placa de trânsito que possivelmente, vou repetir, possivelmente ocasionou um acidente fatal com um aluno, seja motivo para estar numa lista de razões junto com atos como espalhar uma foto tirada por debaixo da saia da garota, expondo-a para a escola inteira. Mas o pior de todos é incluir entre os culpados o conselheiro da escola, que devido à sua inabilidade de ler o real estado emocional de Hannah, é colocado como um dos responsáveis por seu suicídio. Já conversei com alguns psicólogos que disseram que quando um paciente comete suicídio, o sentimento de culpa já é grande o suficiente, e a série colocá-lo numa lista de culpados junto com os demais, fazendo sofrer por isso, é um tanto cruel demais. Jogar culpa nessas pessoas é claramente um recurso de forçar um número de 13 pessoas, ou 13 razões. E é até plausível imaginarmos que quando se está num nível altíssimo de estresse causado por bullying, algo menor pode desencadear sentimentos maiores. Mas a forma como a série expõe isso é simplesmente para culpabilizar ao máximo de pessoas possíveis. Aliás, esse problema de culpabilização da vítima é um problema seríssimo da série. Eu não quero entrar muito no mérito desse assunto tão delicado e sério também, mas há diversos estudos que mostram o perigo da culpabilização exacerbada e sem critério. E como são estudos muito profundos, eu prefiro deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, links para ter acesso às matérias para que cada um entenda e tire suas próprias conclusões do assunto baseados em estudos e não apenas na minha percepção. Outro problema grave da série, esse eu gostaria de comentar um pouquinho mais, e também deixar abaixo nos comentários link para poder ter acesso a esses estudos, que mostram psicólogos falando sobre a série e a forma irresponsável como a série aborda o suicídio como recurso romantizado de vingança. O que chama a atenção é que, no mini documentário que surge no 14º episódio, os produtores dizem que o objetivo da série não era transformar Hannah em um tipo de herói, uma heroína, e os demais como vilões. Mas vendo o documentário eu fui lembrando tudo o que acabaram de ver e pensei se eles estivessem falando de uma outra produção. Nada do que eles haviam dito estava na série. Tudo o que eles queriam mostrar não estava disponível na série. Isso mostra que a execução da série estava totalmente fora do que foi idealizada no início. A cena onde Hannah comete o suicídio, cortando os próprios pulsos, é de um perigo tão grande que alguns psicólogos alertam para que pessoas que sofrem com depressão ou que tenham pensamentos suicidas evitem a série, pois dela tem um alto grau de realismo, podendo servir de gatilho para as pessoas cometerem os mesmos atos. É o que a psicanálise chama de efeito Werther, que é quando um personagem comete um suicídio e acaba servindo de inspiração para que outros façam o mesmo. Este nome surgiu de uma obra de 1774 chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther, livro que mostra de forma muito realista um jovem cometendo suicídio motivado por um amor proibido. Na época, isso desencadeou uma série de jovens cometendo o mesmo ato, inspirado no personagem. Vou deixar também na descrição do vídeo links de estudos sobre o tema que recomendo fortemente que sejam lidos. Essa cena, apesar de muito bem feita, diga-se de passagem, ela oferece um risco muito grande que precisa ser levado em conta. Mas além desses problemas sociais, a série nos seus últimos 6 episódios se arrasta em repetições, exposições e personagens desnecessários, e acaba por desviar nossa atenção da história e nos seus impactos sociais, focando apenas no mistério do que acontecerá no final, que afinal de tudo acaba sendo a única razão de ainda continuarmos a vê-la. Mas mesmo com todos esses problemas, a série tem sim seus méritos, afinal ela conquistou um número bem expressivo de fãs. Como obra ficcional, ela tem valor e entrega um produto que sabe prender o seu público em boa parte dos episódios e conta com boas interpretações, com destaque para a atriz Alicia Bow, que interpreta a Jessica, e Kate Walsh, que interpreta a mãe de Hannah, que realmente são excelentes atrizes. Mas os problemas de repetição, exposições e a forma equivocada como a série aborda o suicídio faz com que 13 Reasons Why seja uma série que tinha boas intenções, mas que acabou falhando na sua execução. Temos diversos exemplos de filmes que lidam muito bem com o tema bullying e suicídio no ensino médio,
Um que eu gosto bastante é o filme As Vantagens de Ser Invisível, de 2002, que trata o bullying e outros problemas da adolescência como abuso, abandono, sexualidade e traumas psicológicos com muita sensibilidade e sem sensacionalismo. Outro filme excelente sobre o tema é Bang Bang You're Dead, de 2002. O filme é baseado em uma peça estudantil homônima que simulava ações de bullying entre alunos e alertava para o risco de traumas em alunos que sofreram tais agressões. Essa peça foi apresentada em diversas escolas nos Estados Unidos, como uma forma de conscientizar as pessoas para que atos como os de Columbine em 1999, quando 2 estudantes mataram 12 alunos e um professor e depois cometeram suicídio, ou mesmo o caso do Rio de Janeiro de 2011, onde o estudante, munido de 2 revólveres, matou 12 alunos e depois também cometeu suicídio, não venham a se repetir. O filme aborda com crueza e sem nunca fantasiar nem o bullying nem o suicídio, e realmente nos faz pensar em tudo o que vivenciamos em sociedade e entender nosso papel na questão sem necessidade de apontar o dedo para encontrar culpados. Ao invés disso, nos propõe a estender a mão àquelas pessoas que precisam de algum tipo de ajuda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas é um vídeo que eu precisava muito fazer. Eu espero que vocês também leiam os links de estudo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque isso pode servir de ajuda para que você entenda a necessidade de falar desse assunto, mas também falar de forma benéfica. E não se esqueça de curtir esse vídeo e também de assinar o canal. Um forte abraço e um bom cinema para todos.